Olá, boa noite. E nesse vídeo hoje eu vou falar sobre um exame que pode ser que você não conheça, nunca tenha feito. E esse exame ele é fundamental, ele é indispensável para quem quer construir um corpo mais bonito, um corpo mais saudável. E quem tem pretensão aí de desde emagrecer, perder peso, reduzir medida, esse exame ele é fundamental. E eu vou explicar para você um pouquinho sobre como ele funciona. Por que ele é muito importante? Eu falo que ele é indispensável no início, antes desse processo. Ele pode influenciar diretamente no que você precisa comer, porque tem muitas vezes que você vai montar um cardápio com uma nutricionista ou com alguém, ou fazer por conta, e aí ele é fundamental para ele poder te direcionar nesse caminho. Ele é fundamental para quem tem intenção de fazer exercício e precisa escolher o tipo de exercício, precisa ali passar pro professor da academia qual o objetivo. Ele é fundamental se você for fazer estética. Qual é o teu objetivo principal? Se é fortalecer, se é eliminar a gordura localizada. Então ele vai te ajudar todo nesse processo, vai te dar clareza, vai te dar visão para te ajudar nesse processo. E quando você, e tem uma outra coisa que ele é muito importante, porque a gente está falando da parte estética, mas ele é fundamental também para saber algumas questões fisiológicas de saúde. Então ele ajuda inclusive nessa parte de saúde. Esse exame, se você não ouviu falar, ele chama bioimpedância. É um exame onde ele vai medir algumas taxas que são diferentes daquelas taxas que a gente faz no laboratório, daqueles exames que a gente faz ali para ver se está com algum problema de saúde e tudo mais. Então ele é mais voltado para a parte estética, para a parte física mesmo, não para tanta parte de organismo, mas para a parte física. Só que ele é fundamental porque ele influencia, né? Uma coisa está atrelada, né, de uma forma ou de outra, elas estão atreladas uma coisa na outra. E por que eu acredito que a maioria das pessoas ainda não conhece esse exame? Porque ele não é um exame tradicional que médico faz. Não é um exame, né, popular de fazer, de médico, um exame de rotina, um exame normal. Ele é um exame para quem quer fazer essas mudanças no corpo. E ele é muito simples, apesar de ele não medir as taxas de saúde, ele é um exame muito rápido de ser feito. Mas só que mesmo assim muita gente não conhece porque ele normalmente é feito em nutricionista, em clínica de estética, em algumas academias. Então, talvez você não tenha feito isso, é porque você não foi nesse tipo de profissional ainda, ou o profissional não estava preparado para te atender nesse sentido. Só que ele é fundamental e eu vou explicar nesse vídeo certinho como que funciona. Quando você quando você não tem esse exame, basicamente a informação que você tem para perder peso é o conhecido IMC, que é o índice de massa corpórea. É um exame muito genérico, onde pega ali a tua altura e o peso do seu corpo e define ali qual seria o peso ideal que você deveria ter. Então, deduz que, por exemplo, o meu IMC deu para 60 quilos, então eu tô com 70, então eu tenho 10 quilos para perder. Mas, nesses 10 quilos aí, tem muita coisa por trás disso. E eu vou explicar como é que funciona, por que esse exame da bioimpedância ele é tão importante. Por exemplo, quantas calorias? Quando você vai fazer uma dieta, você vai, às vezes pega um aplicativo no celular tal, e você vai fazer uma restrição alimentar para poder perder um peso, perder 2 quilos, perder 5 quilos, enfim, começar a fazer a dieta. Se você não sabe, não fez esse exame que eu vou falar com vocês agora, que é o exame da bioimpedância, você pode ou colocar um número de caloria muito baixo, e aí você sentir aquela fome excessiva, aquele desânimo, aquele cansaço, aquela coisa, e não conseguir levar a dieta mais adiante. Como pode ser que você não reduza as calorias ao nível que você precisa para perder peso e você não vê a coisa acontecendo. Você faz certinho, disciplinado, e a coisa parece que não acontece. Outra coisa, que é uma informação assim extremamente importante, é o nível de gordura visceral. Não sei se talvez você já tenha ouvido falar em gordura visceral. A gordura visceral, ela é uma gordura que envolve os nossos principais órgãos ali do corpo. Aí fica ali no fígado, tem um pâncreas, tem o intestino, tem ali na nossa área abdominal mesmo.
E além de ter aquela gordurinha em excesso ali que incomoda, que marca na roupa e tudo mais, essas gorduras elas acabam envolvendo esses órgãos que são vitais e gerando algumas inflamações. Então, nesse exame, você consegue também saber quanto dessa gordura está alojada nesses locais. Então, ele é muito importante também para a saúde. E muita gente sabe que essa gordura está relacionada a AVC, a infarto, coisas que são da área médica, que não é da nossa alçada aqui, mas que influenciam demais. Então, quando você sabe ali, se o teu nível de gordura visceral que apresenta nesse exame está muito grande, você já sabe que você vai talvez precisar procurar um médico para te acompanhar numa coisa mais voltada para a saúde. Então, ele é fundamental. E tem uma outra coisa que essa balança, né, que esse exame que é feito nessa balança, ele apresenta, que mexe muito com a gente, pelo menos comigo mexeu muito, é a idade biológica. A gente tem a nossa idade cronológica, que é a nossa idade de acordo com o tempo de vida que a gente tem, quantos anos a gente tem, e a gente tem a nossa idade biológica. A idade biológica, basicamente, é a idade que o nosso corpo apresenta de acordo com as condições que ele está. Então, por exemplo, ele vai analisar, esse exame ele analisa ali, de acordo com as condições que o teu corpo está trabalhando, ela é compatível com quantos anos? Então, quando você sai desse exame, você sabe aí qual é a tua condição biológica, a tua idade biológica, de acordo com a tua saúde. Então, assim, é muito, muito, muito legal, muito importante. Por isso que eu digo que ele é um exame fundamental. Se você quer mudar a tua vida, mudar o teu corpo, mudar a tua estrutura física, se você quer se vestir melhor com as suas roupas, se você quer perder aquela gordura localizada, ele é fundamental e indispensável que você passe primeiro por esse exame. Fundamental. E eu vou dar um exemplo do meu caso, né? Quando eu comecei esse programa, né? É um programa que na verdade ele tá começando, que é o programa Emagreça Comigo, que é um desafio de emagrecer comigo. Eu sabia que eu precisava perder mais ou menos uns 15 quilos para que eu conseguisse voltar ao peso que eu tinha, que eu considerava ideal para mim, que era o que eu me sentia bem, que eu me reconhecia com o meu corpo. Então eu sabia que eu tinha 15 quilos aí para perder. Mas era só isso que eu sabia. E isso era uma dedução minha. Então, por muitas vezes eu tentava fazer uma dieta, aí eu fazia como eu falei, pegava lá um aplicativo, fazia e tal, fazia um cardápiozinho pra seguir, só que eu sentia muito cansaço, eu me sentia, parecia que chegava tipo 5 horas da tarde, já não tinha mais energia nenhuma, ou então eu parecia que eu não via resultado, aí eu tentava tirar tudo que dava de alimento e tudo mais, e nossa, chegava no final do dia eu não tava aguentando nem comigo, dava 5 horas da tarde, eu já queria sofá e cama, tava sem energia, zero. E quando eu fiz esse exame, eu comecei a perceber que o meu metabolismo, ele é mais acelerado. Ou seja, o meu corpo, ele precisa de mais calorias para sobreviver. Nesse exame, ele sai ali qual é a quantidade de calorias que eu preciso para manter o meu corpo vivo. Eu esteja ali dormindo em coma. Meu organismo precisa de um número X de calorias. E como eu reduzia muito essas calorias, quando eu começava a fazer uma dieta, eu me sentia muito fraca, porque era muito drástico. Meu corpo, ele estava tentando sobreviver, por mais que eu tivesse o estoque de gordura, ele demora um tempo, né, para mudar do que eu tô comendo, para mudar do que tá armazenado. Então, nessa transição aí, eu sentia muito desânimo, eu sentia muito cansaço, geralmente eu não conseguia. Outra coisa que acontecia muito frequentemente comigo era cair minha imunidade e eu ficar resfriada, atacar alguma herpes, alguma coisa assim. Porque a minha imunidade caía porque eu restringia muito a minha alimentação, porque eu não entendia o número de calorias. Uma outra coisa que foi muito importante pra mim nesse primeiro exame que eu fiz foi saber a quantidade de gordura que eu tenho no meu corpo. Porque eu sabia que eu precisava perder lá 15 quilos, né? Era o que eu já tinha na minha cabeça. Quero perder 15 quilos. Só que eu não sabia que desses 15 quilos, boa parte dele era gordura, só que uma boa parte eu tava com músculo. Então, por exemplo, se eu for, né, pensando em fazer atividade física, no meu caso,
a minha atividade física, se eu fosse para uma academia e fazer uma musculação, eu ia tender a aumentar o músculo. E a minha prioridade do meu organismo hoje é reduzir a gordura. Então, eu tenho que fazer exercícios que aumentem ainda o consumo de gordura, de energia, que eu possa consumir a minha gordura. Então, quando eu fiquei sabendo disso, eu já sei qual é o tipo de exercício que eu preciso procurar um profissional para me ajudar a fazer. Então, assim, às vezes eu começava a fazer academia e percebia que eu não mudava o peso. Fazia academia e não mudava. Por quê? Porque eu ia ganhando massa e perdendo um pouco a gordura. E aí, com isso, eu não conseguia ver tantos resultados. Então, entende que o nosso corpo, ele é muito, muito, muito pessoal. Cada pessoa, cada organismo, ele reage de um jeito. Cada organismo, ele tem uma necessidade diferente, uma condição diferente, e é muito ruim quando a gente começa a fazer alguma coisa para mudar o corpo e a gente tenta fazer igual todo mundo tá fazendo, ou sem conhecimento nenhum, uma coisa muito superficial. A gente tem um esforço gigantesco, às vezes investe bastante, às vezes investe muito tempo, às vezes, né, sofre, tudo porque a gente não consegue entender essas informações que são simples, que com um exame simples ele pode ser tudo muito, muito detectado. Deixa eu tirar esse filtro aqui. Então, olha só como que é muito, muito, muito importante esse conteúdo desse vídeo de hoje. Só que teve uma coisa que me abalou bastante. Dentro desse exame, depois que eu, né, finalizei lá, eu vi ali qual é a minha idade biológica. Ou seja, hoje eu tenho 32 anos de idade, só que o meu corpo, ele está sobrevivendo como se eu tivesse 53 anos de idade. 21 anos a mais do que eu tenho realmente. Olha só o quanto o meu corpo está sofrendo nesse período, tudo por conta dessa desregulagem aí da gordura visceral, da gordura, do excesso de gordura e tudo mais. Então, é o tipo de informação que choca, que dá realmente um chacoalhão. Você fala assim, aonde você tava nesse tempo todo, que você não viu o quanto você tava fazendo mal pro teu corpo. É isso que veio na minha cabeça, a primeira coisa, de quando eu vi aquela situação. O que eu tava fazendo na minha vida que eu não estava cuidando, do meu corpo, que eu não estava cuidando de mim. Então, assim, quando a gente tem esse tipo de informação, é como se, assim, as coisas... Você acendesse um interruptor. E aí você começa a olhar no espelho e ver. Caramba, a coisa tá assim, a coisa tá assada, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso procurar um médico, ou eu preciso procurar um exercício, ou eu preciso melhorar minha dieta. Você começa a ver o que você precisa. Você deixa de fazer aquilo que todo mundo acha que faz, que é fazer atividade física, fazer dieta, e começa a buscar coisas que realmente funcionam. Uma das coisas que tá me ajudando muito, por exemplo, são as massagens, que agora eu tô começando a fazer a massagem, né? Então, assim que começar o desafio, eu vou intensificar isso. Mas só de começar a colocar pequenas mudanças, eu já comecei a sentir o meu corpo completamente diferente. Sem contar que a dieta, que quando eu regulei a dieta, eu comecei a conseguir fazer isso mais constante, porque eu não tô tirando, o meu metabolismo ele é mais acelerado. Então, a nutricionista já prepara a dieta de acordo com o meu metabolismo e não conforme ela deduz que seja. Então, é muito, muito interessante. E esse exame, ele é muito simples, né? Talvez você esteja pensando, como que faz isso daí? Vai tirar sangue? Carol, vai lá, nós vamos tirar sangue, vai te fazer isso? Não. Vou mostrar pra vocês, eu vou chamar a Tainá aqui agora e eu vou pedir pra ela mostrar como que faz o exame. A gente tem aqui na clínica, né? Acabou de chegar essa semana, até acabamos de desembalar aqui. Acabou de chegar aqui a nossa balança. Antes disso, eu fiz a minha com a nossa nutricionista, que ela tem a dela, então eu fiz o exame na balança dela, porque esse exame ele é feito num aparelho que é igual a uma balança, muito parecido. O que vai diferenciar mesmo são as informações que ele mostra. Então eu vou chamar a Tainá aqui e ela vai mostrar aqui como que funciona. Então vamos lá. Acabou de chegar. Então essa daqui, ela tem uma característica de balança, mas eles têm esses polos, precisa tirar o sapato, tá?
ela tem esses pontos de metal que faz essa análise ser bem precisa. De medir a gordura, pode subir, Tainá. Então, ela sobe na balança, coloca ali nos pontos. E aí, ele sai aqui, ela segura, como se tivesse... Isso, segura. Ela já fez, ela já sabe como é que é, né, Tainá? Aí, ela vai segurar isso aqui, a balança calibra. E aqui no visor, a gente tem as informações. Ele sai pra mim as informações. A gente nem colocou a pilha ainda, ela acabou de chegar, que essa é a que vai ficar aqui na Renova. Mas basicamente é assim que é feito o exame. A gente pede pra tirar toda a... Deixa eu virar aqui a câmera. A gente pede pra ficar de calcinha sutiã ou de biquíni, pra que a gente consiga ver, né, o resultado bem... Tirar todo o excesso aí, pra gente conseguir ter um resultado bem real. Mas basicamente é assim, então não dói, não machuca, não demora. É muito rápido, é muito simples, ele é muito preciso. Porque ele pega ali a nossa... eu não vou saber falar o nome técnico, mas a gente é todo completo de átomos, né, que vazem ali, e aquela parte elétrica ali da balança, ela mede aí todo o nosso sistema. É tecnologia, muita tecnologia. Então, esse é o exame, né, que através dessa balança de bioimpedância que tem todas essas informações que eu falei para você. Então, se faz sentido para você, né, saber se você está fazendo o tipo de exercício certo para você, ou se você está precisando fazer algum exercício, qual é esse tipo de exercício, se é uma caminhada, se é uma academia, se é saber qual é o tipo de exercício, se é uma bicicleta, sair fazendo uma bicicleta, pedalando, se você precisa saber disso, ou se você precisa melhorar a sua alimentação, e você não tá conseguindo encaixar, aquilo ali não tá funcionando, ou você não tá conseguindo perder, ou você não tá conseguindo manter porque tá ficando muito, ou se você tá se sentindo muito indisposto, cansado, se você precisa dessas informações, do dia 15 agora de fevereiro ao dia 20, nós vamos ter aqui aqui na Renova a semana do Desafio Emagreça Comigo. Então, o que é esse Desafio Emagreça Comigo? Eu, né, depois de anos adiando e prolongando essa situação, eu conversei com algumas profissionais, trouxe algumas profissionais para poder fazer um plano que se encaixasse com a minha realidade, com a minha correria do dia a dia. Ou seja, que eu conseguisse mudar o meu corpo e conseguisse aplicar isso na minha realidade. Quando elas montaram esse plano para mim, quando eu vi, eu fiquei assim tão impactada, impressionada, que eu resolvi compartilhar isso com outras mulheres que também precisam. Porque no final do ano, eu fiquei impressionada do tanto de mulher que veio procurar a clínica, e a maioria com o mesmo objetivo: perder peso, perder a gordurinha localizada, reduzir medida, aumentar a autoestima, enfim. Foi muitas mulheres que a gente recebeu aqui esse final de ano. E por isso que eu falei assim, não, vou compartilhar, esse plano é muito bom, ele não vai ficar só comigo. Então eu criei aí o Desafio Emagreça Comigo, que começa agora dia 15 e vai até o dia 20. Nesse período, eu vou abrir a agenda aqui da Renova para que a gente possa fazer as avaliações. E dentro dessa avaliação, está incluso esse exame. E o mais legal, essas avaliações, elas vão ser de graça, ou seja, você não vai pagar nada por isso. Se você fosse comprar esse exame aí com algum profissional de alguma outra área e tal, provavelmente você teria que pagar por isso, mas isso vai ser aqui na Renova do dia 15, anota aí, do dia 15 ao dia 20, vai ser 100% gratuito. No entanto, a gente vai ter vagas limitadas, porque a avaliação vai ser só nesse período. Então, se você tiver interesse, se isso faz sentido para você, fica ligada, fica de olho aqui na nossa bio, que logo mais eu vou postar ali o link para você fazer sua reserva. Você vai entrar lá, vai ver se ainda tem vagas para essa semana, porque a gente já teve clientes aqui que ficaram sabendo que já agendaram para participar desse desafio. Então, você faz sua inscrição e aí você vai vir na avaliação e você vai ter acesso a esse exame sem custo nenhum. Vai ser um presente meu. E aí você vai ter acesso também a esse plano que a gente desenvolveu completo para você, se você tiver interesse em colocar isso na sua vida, em mudar teu corpo e começar esse caminho reverso, né, de ir engordando, pouquinho. Então, se você tem interesse em fazer esse caminho reverso,
se liga na semana do dia 15 ao dia 20, que vai ser a semana do Desafio Emagreça Comigo, que eu vou liberar as avaliações completamente grátis. Então essa vai ser uma oportunidade única que eu não sei quando vai ser aberta de novo. Então aproveita, é de graça, é rápido, não dói, não faz mal pra ninguém. É fundamental para você ter clareza da sua vida, da sua condição física e dos próximos passos que você precisa dar. Então, esse fica o meu convite aqui, o meu presente para vocês que estão acompanhando esses vídeos. Deixe suas dúvidas, compartilha com aquelas mulheres que você sabe, que às vezes não comenta nada, mas que você sabe que tá chateada, que tá precisando do ânimo, que tá precisando levantar a autoestima. Tem muita gente que precisa. Muita gente. Então compartilha esse vídeo com outras mulheres, compartilha esse vídeo com outras pessoas. E a gente se vê então na semana do Desafio Emagreça Comigo, do dia 15 ao dia 20 de fevereiro. Tá joia? Um grande beijo e a gente se vê aqui na Renova semana que vem.